Olá, meu nome é Jamerson. Me fizeram a pergunta sobre a água ungida. Outros me perguntaram sobre a pedra ungida. E outros me perguntaram sobre o óleo ungido. Meus irmãos, eu quero explicar aqui, dentro dessa introdução, quando nós vamos ver um profissional bancário se tornar um caixa, eles fazem um curso com esse profissional para que ele possa identificar quais são as notas verdadeiras. Ele estuda tão profundamente a textura da nota, todos os detalhes que corroboram essa nota ser original e verdadeira, que quando chega uma nota falsa, ele já identifica que aquela nota é falsa. Eu estou usando esse exemplo para esclarecer sobre essa pergunta, sobre o óleo, sobre a água, sobre a pedra. Entenda, irmãos, nós não estudamos o errado para depois corroborar e estudar o certo. Não, nós já estudamos o certo para já descartar tudo que é errado. Entenda que você vai ver dentro do misticismo a ideia de acrescentar objetos e coisas, e isso nasceu dentro da natureza humana mesmo. Nós estamos num país a qual o misticismo ele é muito avultado, aparece muito no nosso dia a dia, aquela história da vassoura atrás da porta, né? A chinela virada, a mãe vai morrer, não é assim? Isso é uma questão mística, e dentro da visão do misticismo, algumas religiões adotaram a ideia do misticismo, adotaram a ideia de colocar coisas como que argumentando dentro do Evangelho de Cristo. Mas você não vai ver Jesus Cristo operando dessa forma. Então o que você precisa de entender? Estudando o Evangelho de Cristo e compreendendo como Jesus operou, você vai ter clareza a respeito de todo o resto em relação àquilo que não é verdadeiramente a palavra de Deus, que não é verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Então acrescentar coisas como sendo santas ou ungidas, biblicamente falando, não é correto. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, o Messias, o ungido, entenda, Deus ungiu pessoas. Se você observar, a Bíblia ela tem alguns textos que corroboram alguns outros textos. Não nasce uma verdade destruindo outra verdade da Bíblia. Não. Entenda isso. Então, eu vou pegar um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 11. E eu queria que você lesse com calma e observasse que Deus, usando através de Paulo, ele fazia maravilhas e curava os enfermos. Levavam-se os lençóis e os aventais de Paulo aos enfermos, conforme a doença via os lençóis e fugia. Lá não está escrito que os lençóis eram ungidos. Não, no verso 11 diz que por meio de Paulo, ou seja, a unção estava sobre Paulo. Então, o testemunho de Paulo é que libertava e curava os enfermos. O testemunho de Paulo era Cristo. Se você continuar fazendo a leitura, você vai ver lá os exorcistas judeus tentando expulsar o demônio. E eles usaram o nome de Jesus. Usando o nome de Jesus, o próprio demônio afirmou: olha, Jesus eu conheço. Paulo, eu já ouvi falar. Mas quem é você? Ou seja, tem relevância o estilo de vida que você leva. Tem relevância se você é um homem de fé, se você pratica a palavra. Como é que a sua vida está posta diante das verdades de Cristo? Tem relevância, o próprio diabo sabe disso. Então só o nome por si só não tem muito o que se falar, mas nós sabemos que o nome de Jesus está acima de todo nome. Claro, o nome de Jesus tem poder, não é assim? Aprendemos isso nos princípios da palavra. Jesus disse: aquele que guardar os meus mandamentos, esse é o que me ama, e aquele que me ama é amado do meu Pai. E aquele que guarda os mandamentos, me pedirei ao Pai qualquer coisa em meu nome, e eu vos farei. Claro, evidentemente, que quando entendemos que a pessoa que é
verdadeiramente de Cristo anda como Cristo andou. Então, vive da mesma maneira, no estilo de fé em Cristo Jesus, orando, perseverando, guardando os mandamentos, sendo coerente com a palavra. E aí, verdadeiramente sois filhos. Então, qualquer coisa que argumentando, lembrando que o nome que está acima de todo nome, qualquer coisa que você querer usar a partir desses dogmas religiosos, desse misticismo, dessa coisa oculta que tem no culto, que está muito oculto, está muito nesse secretismo oculto. Entenda, meus irmãos, não é de Deus, entende? Então você pode e tem que compreender o que a Escritura diz, que se o nome de Jesus e a sua atitude de fé em nome de Jesus não for correspondente, não vai ser a água ungida, não vai ser o óleo ungido ou a pedra ungida, porque Deus não unge essas coisas. Na verdade, Deus unge as pessoas, e através dessa unção Ele derrama os dons do Espírito, e esses dons ministeriais começam a operar. Então, por isso que o profeta, ele tem um dom característico, o mestre tem um dom característico, você vai ver, o apóstolo tem dons característicos, e às vezes a gente não consegue compreender, mas, por exemplo, o evangelista tem um dom de cura, na maioria das vezes, ele sempre está operando nesse dom de cura, são características, entende? Então, o que nós precisamos de entender? O que a Bíblia diz. Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 12, a partir do verso 12, ele começa a dizer que não há limite para fazer livros, e aí você começa a entender que o muito estudar é enfado à carne, e ele vai dar uma suma, ele vai dizer, olha, então, se for para me definir agora, velho, eu quero definir para vocês o que verdadeiramente importa dentro da vontade de Deus. A suma é, a vontade de Deus é, ame a Deus, tema ao Senhor, ame Ele. A palavra temor é obediência, entenda, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, quando você vê Paulo falando de pessoas que querem acrescentar no Evangelho, que esses sejam anátemas, sejam amaldiçoados por quererem acrescentar no Evangelho aquilo que não está no Evangelho. Amém? Então, vamos ser prudentes, como um obreiro bem aprovado, que maneja bem a palavra, minuciosamente estudando passo a passo cada um daquilo, dos desígnios e dos mandamentos de Deus, para a gente não pecar, para a gente não falhar, mas continuarmos perfeito e perfeitamente habilitado por meio dessa palavra para toda boa obra. Querido, se você gostou dessa palavra, venha nos fazer uma visita. Nós estamos localizados na rua Rio São Francisco, 160, bairro Novo Riacho, em Contagem. O assunto é muito extenso e eu tenho muito pouco tempo no vídeo, para não ficar cansativo para você que está ouvindo. Não repare a simplicidade do vídeo. E venha, para a gente poder tirar as outras dúvidas, é aquilo que você precisa. Você vai viver os melhores anos da sua vida quando você entender o Evangelho. No Evangelho há promessas, libertação, cura e salvação. Então não fique atípico e nem fique só naquilo que os pastores e os ministros dizem. Não, vá você, consulte você, peça o Espírito Santo de Deus que habita em você, o autor da fé, o autor da Bíblia que está em você, para trazer a revelação. Então vamos avançar, vamos continuar na prática da palavra. Obrigado e Deus te abençoe.